Quais são as melhores engenharias para 2025? Aquelas que estão em crescimento, tem um mercado constante, que são muito nichadas e em baixa. Agora a gente vai classificar as principais engenharias para você em 2025. Então vamos lá, sem enrolação. Uma engenharia que vai entrar aqui no mercado constante é a engenharia civil. Por quê? A engenharia civil, muita gente brinca que é a mãe das engenharias, a primeira engenharia, mas ela é uma faculdade, um curso, uma área que tem um mercado absolutamente consolidado. A gente tem muita necessidade por engenheiro civil, porque primeiramente, para você fazer uma obra, é necessário da assinatura de um profissional responsável para você conseguir executar dentro do ambiente urbano. E além disso, ele é um profissional muito importante em outros setores, como por exemplo, o setor de fiscalização dentro do poder público, setor de obras para construção de estradas, por exemplo. Então é um profissional que tem uma demanda muito grande. Obviamente que a gente tem muita concorrência no mercado e isso deve ser levado em consideração, mas é inegável que ele possui um mercado constante porque a gente sempre tem construção civil. Talvez em algumas localidades diminui um pouco, o que é normal, mas em outras pode crescer em comparação. Por exemplo, aqui no oeste do Paraná nós temos um crescimento muito grande devido ao fato do crescimento dos frigoríficos e a necessidade de mão de obra. Então a construção civil acompanha esse crescimento. Logo, o engenheiro civil ele tem muita demanda, por isso que a gente considera ele aqui no mercado constante. É uma profissão estabelecida, não tem nenhum motivo para a gente ter ela em crescimento. Uma engenharia que eu considero muito nichada é a engenharia aeronáutica. Obviamente vocês vão concordar comigo que a engenharia aeronáutica é muito nichada. Não é qualquer pessoa que vai lá fazer, obviamente você precisa se dedicar muito para conseguir ingressar numa faculdade que tenha engenharia aeronáutica e também não vai ser em cada esquina que você vai encontrar uma oportunidade de trabalho. São apenas localidades específicas onde você vai conseguir atuar. Então, nesse contexto, a gente não vai colocar em um mercado constante, embora seja um mercado constante que sempre tenha demanda e não vai ter muita questão de crescimento. E embaixo também não está, porque a gente tem sim uma demanda importante. Mas como ela é absurdamente nichada, você não vai conseguir trabalhar, por exemplo, em todas as regiões do Brasil na mesma proporção, diferentemente da engenharia civil, que você consegue trabalhar em várias localidades, em todos os estados, por isso que a gente considera a engenharia aeronáutica muito nichada. Uma que está em grande crescimento é a engenharia de controle e automação. Por quê? Porque hoje, principalmente com esse crescimento da indústria alimentícia, nós temos uma grande necessidade por automação de vários processos, já que existe um grande déficit na questão da oferta de mão de obra, principalmente a oferta de mão de obra de linha de produção, e a rotatividade também dessa mão de obra é muito grande. Por conta disso, tem uma demanda muito grande na automação industrial, principalmente nesse setor. Obviamente, não vai ter espaço para todo mundo, mas tem pessoas que podem trabalhar com o projeto, tem pessoas que podem trabalhar com a implementação, tem pessoas que podem trabalhar com manutenção, então tem um leque de possibilidades muito grande dentro da engenharia de controle e automação, por isso que é uma área que está sim em constante crescimento. Outra que está em crescimento, que entra nessa mesma linha, é a engenharia elétrica. Por quê? A engenharia elétrica a gente considera uma das profissões mais importantes, não que as outras aqui não sejam, todas têm a sua importância, mas a engenharia elétrica é aquela que faz tudo acontecer, porque, por exemplo, a gente não consegue ter uma construção civil, não consegue executar uma obra sem eletricidade. A gente não consegue ter uma indústria sem eletricidade. A gente não consegue ter tecnologia sem eletricidade. E aí que entra um dos grandes papéis do engenheiro eletricista. E um grande ponto para a gente se embasar no crescimento desta área para essa engenharia está justamente no fato da necessidade da expansão do sistema elétrico. O que isso significa? A gente precisa gerar mais energia e tornar as linhas, as subestações mais eficientes e melhores. Tanto é que, por exemplo, você vai num grande centro, até mesmo no município de interior também a gente já encontra a troca das linhas, porque eles estão substituindo por tecnologias melhores, sistemas mais seguros e assim por diante. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente teve uma troca de todos os disjuntores de todas as residências e apartamentos. Isso se deve ao fato das novas tecnologias na área dela. Então, esse profissional ele tem muita demanda e tem muito espaço de crescimento. E é uma área, sim, essencial. A gente não sobreviveria, o mundo deixaria de existir se a gente não tivesse a eletricidade. Por isso que ela entra aqui no crescimento. Dando sequência, uma outra que eu vejo assim como muito nichada é a engenharia da pesca, porque você também não vai encontrar oportunidades de trabalho para a engenharia da pesca nas todas as localidades do Brasil. Por exemplo, você chega lá no município de interior de, sei lá, 50 mil habitantes,
você não tem garantia que vai ter uma oportunidade para um engenheiro da pesca. Agora, com certeza, em alguma empresa, em alguma função dentro do poder público, você vai encontrar um engenheiro eletricista. Se tiver uma indústria, vai ter um engenheiro de controle de automação. Então, o engenheiro da pesca, ele é semelhante à engenharia da aeronáutica na questão de ser muito nichado. É uma área que você vai ter sim a sua empregabilidade, mas ela é extremamente restrita e nichada. Então, requer muito estudo, requer muita qualificação e você buscar as localidades corretas e o timing correto para você ter oportunidades ao seu favor. Dando sequência, uma outra que eu considero aqui que tem um bom crescimento, que a gente pode colocar aqui, e ela também é uma engenharia assim essencial, é a engenharia mecânica. A engenharia mecânica, ela também aproveita, assim como o controle de automação, esse crescimento do setor de indústrias alimentícias, principalmente os frigoríficos. Dentro dessas indústrias, a gente tem muitas máquinas mecânicas, e essas máquinas mecânicas necessitam de manutenção preventiva, manutenção corretiva, necessitam de projetos de construção mecânica. Então, a gente tem uma demanda muito grande, além de outros setores. A gente pode trabalhar na questão, por exemplo, da mecânica de veículos pesados, como, por exemplo, tratores, caminhões. Hoje em dia, com o crescimento da tecnologia implementada nesses veículos pesados, é exigido uma qualificação muito grande, uma especialização muito grande para conseguir realizar a manutenção. Então, o engenheiro mecânico, ele pode trabalhar com isso também, caso ele tenha interesse. Então, a mecânica também é muito importante em todos os setores da nossa sociedade. Inclusive, a engenharia mecânica é essencial na geração de energia, principalmente as hidroelétricas, as termoelétricas, que tem muitos equipamentos mecânicos para geração de energia. Então, a gente coloca ele aqui em crescimento. Aqui ficou meio apagado, mas essa aqui é a engenharia agrícola. A engenharia agrícola, ela fica quase no mercado constante, mas eu vou explicar por que a gente coloca ela no crescimento. Basicamente, o Brasil é um dos principais produtores de alimentos do mundo e é notório a necessidade do aumento da produção. Então, todos os profissionais que trabalham de uma maneira direta ou indireta com a agricultura podem aproveitar isso para obter assim um crescimento. E o engenheiro agrícola não seria diferente, uma área assim muito importante dentro do setor agrícola, tanto na questão de tecnologias, tanto na questão da análise, tanto na questão do aumento da produtividade. Então, ele é um profissional que pode aproveitar isso. E a gente tem cada vez mais expansão desse mercado. Por exemplo, antigamente, quando você falava 10, 15 anos atrás sobre agricultura no Nordeste, muitas pessoas olhavam meio torto. Hoje em dia já é uma realidade. A gente tem muita tecnologia e tem um aumento considerável da produção no Nordeste. Isso que antigamente não era possível. Hoje em dia, com a tecnologia, é possível. E isso mostra o papel desse profissional e também o aumento da sua demanda. Por isso que a gente considera, assim, uma engenharia que está em uma área de crescimento. Uma que eu coloco em mercado constante é a engenharia de produção, porque é uma engenharia que a gente costuma brincar e mete o nariz em tudo. Então, ela pode trabalhar com elétrica, ela pode trabalhar com negócios, ela pode trabalhar com mecânica, ela pode trabalhar com construção civil. Então, ela tem um mercado constante. Dependendo do que você for se especializar, você faz engenharia de produção e geralmente você se especializa em algo. Dependendo do que você for se especializar, você vai entrar no mercado em crescimento. Dependendo do que você for se especializar, você vai ficar muito nichado. Por isso, ela acaba se tornando um meio termo. É uma engenharia generalista que vai muito de acordo com aquilo que você resolver seguir. Porque você não vai ser um engenheiro de produção geral, que nem, por exemplo, um médico geral. Não. Você precisa identificar uma área para seguir, seja logística, elétrica, mecânica, construção, negócios, marketing, alguma coisa você precisa seguir. Daí por isso a gente coloca ela aqui num nível médio, que é o mercado constante. Uma outra sim que é um pouco, ela fica entre crescimento e mercado constante, mas a gente vai colocar em mercado constante a engenharia química. É uma profissão muito importante. Ela também tem uma grande vantagem em relação a outras engenharias, como por exemplo a engenharia ambiental, a engenharia de alimentos, que ela tem algumas atribuições que substituem esses dois profissionais dentro da indústria, principalmente a indústria alimentícia. Então, por isso, ele é um profissional que tem, digamos assim, uma certa vantagem. É uma profissão também que você encontra um mercado muito consolidado, principalmente nas indústrias farmacêuticas, indústrias têxteis, indústrias alimentícias
também. Ele é um profissional que tem um papel fundamental e também por essa questão de substituir outras engenharias, ele é visto com bons olhos pelos gerentes, pelos chefes de setor, justamente por ter mais atribuições e poder fazer mais coisas. Então é um profissional assim muito valorizado e tem um mercado constante porque sempre vai ter demanda, você sempre vai ter procura. Só que ele poderia entrar aqui no crescimento justamente por conta do crescimento da indústria alimentícia. Mas como ele não trabalha apenas nessa indústria, a gente pode considerar ele aqui no mercado constante. Uma outra que eu acho muito nichada é a engenharia naval. Você também não vai encontrar oportunidade de trabalho em todas as regiões, em todos os estados. Você vai ter ali localidades específicas, principalmente região litorânea, onde você vai ter uma demanda maior, mas é uma profissão assim muito valorizada. Inclusive, muitas pessoas consideram uma das principais engenharias naquilo que tange concorrência, porque tem poucas vagas de oferta de curso e também a remuneração é consideravelmente boa. Mas, como ela é muito nichada, a oferta de trabalho não é tão grande e não é em tantas localidades, a gente coloca, obviamente, como sendo muito nichada. Dando sequência, uma que poderia acompanhar aqui a engenharia elétrica no crescimento, mas a gente vai colocar em mercado constante, é a engenharia de energia. Por que eu não coloco a engenharia de energia junto com a engenharia elétrica se elas trabalham, no caso, se ambas atuam na área de elétrica? O argumento que a gente pode utilizar aqui para não colocar no mesmo patamar está em justamente a engenharia elétrica tem mais atribuições e o engenheiro eletricista, em muitas ocasiões, em muitos contextos, ele pode substituir o engenheiro de energia. Digamos assim, que o engenheiro de energia ele é mais especializado na parte de energia, enquanto o engenheiro eletricista, que faz engenharia elétrica, ele pode trabalhar com automação, eletrônica e muitas outras coisas. Nesse contexto, como a gente tem um engenheiro com mais atribuições relacionadas à elétrica, a gente coloca ele em crescimento e a gente coloca a engenharia de energia no mercado constante. Digamos assim, ele fica um nível abaixo nessa questão de estar em alta e de ser uma boa engenharia. Não que seja ruim, mas ele fica um pouco abaixo. Dando sequência, uma que não poderia estar em outra posição, que é crescimento, essa aqui é a engenharia de software. A engenharia de software, como vocês sabem, a área de TI, a área da tecnologia que tem muita demanda, muita procura e a gente tem um crescimento do setor da tecnologia. Obviamente você vai encontrar pessoas falando que a área está saturada e que não sei o que, não sei o que lá. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, sobre tudo estar saturado. Recomendo que você assista. Mas o que a gente tem a dizer a respeito disso? Profissionais bons sempre encontram oportunidade. Se você for ver na internet, todo mundo fala que todas as áreas estão saturadas. Você vai encontrar algum vídeo, algum conteúdo de qualquer área dizendo que está saturada. Então, se você seguir esse tipo de pensamento, você não vai cursar nada, você nunca vai conseguir fazer nada, porque na opinião de alguém, a área vai estar saturada. O que você precisa entender é que no mercado nós temos muitas pessoas que têm qualificação, mas não sabem as coisas de verdade. Então a gente tem uma saturação de pessoas que, na verdade, são mal qualificadas. A gente tem muitas pessoas medianas. Então, se você fizer esse curso e buscar ser acima da média, o que não é muito difícil, você consegue ótimas oportunidades e uma área, assim, essencial. Hoje em dia a tecnologia está presente em tudo, a programação está presente em tudo, então a gente não consegue ter uma expansão da sociedade, um crescimento da sociedade sem tecnologia. E o profissional de engenharia de software pode trabalhar em tudo, então é uma excelente profissão. Dando sequência aqui, uma outra engenharia que também é um pouco nichada, eu considero na verdade muito nichada, essa daqui é a engenharia física. Essa daqui é a engenharia física. Como você já deve imaginar, a engenharia física é absurdamente nichada. Você também não vai, em qualquer localidade, encontrar uma oportunidade para esse profissional. Ele atua muito na questão industrial em alguns contextos específicos, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, e atua também na questão da pesquisa. Pesquisa, pesquisa e pesquisa. Ele trabalha muito com pesquisa científica, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de experimentos. Então, é um profissional que você vai sim encontrar oportunidades, por exemplo, em universidades e principalmente nos grandes centros na pesquisa científica e no desenvolvimento de tecnologias. Logo, ele é um profissional muito nichado. Talvez ele seja um pouco menos nichado, por exemplo, que a engenharia naval, mas é uma profissão que você também não vai chegar, por exemplo, num município qualquer de 200 mil habitantes e vai ter lá 10 vagas de emprego para engenharia física. Se tiver uma, já é muito. Então, assim, é uma profissão nova, é uma profissão que está crescendo, mas ainda é consideravelmente nichada. Uma engenharia que a gente pode colocar em baixa, mas não me entendam errado,
é engenharia ambiental. Ela é uma profissão muito importante, a gente precisa sim cuidar do meio ambiente, tudo isso é absurdamente válido e é real. Mas por que a gente coloca a engenharia ambiental embaixo? Principalmente pela questão que ela pode ser substituída em muitas atribuições por outras engenharias, como por exemplo a engenharia química na indústria, pode substituir muitas atribuições em engenharia ambiental, e também a gente tem a parte agrícola, que ela pode ser substituída pela engenharia agrícola. O principal ponto aí que a gente tem da engenharia ambiental, que ela trabalha meio que sozinha, é na parte de licenciamento ambiental. Obviamente tem muitas outras, só que se eu fosse listar aqui tudo de todas as engenharias, esse vídeo teria 50 horas, e aqui não é o objetivo, aqui o objetivo é ser direto. Então a gente vê que é uma engenharia boa, só que infelizmente ela já não está mais tanto em alta. Ela já teve muita ascensão de 2010 até 2020, mas agora ela decaiu um pouquinho. Então, a gente coloca ela aqui em baixa. Outra que a gente pode colocar no mercado constante é a engenharia eletrônica. A engenharia eletrônica, ela não acompanha tanto a engenharia elétrica, por exemplo, na expansão do sistema elétrico. A gente não tem tanta eletrônica envolvida, embora tenha. Mas o engenheiro eletrônico, ele não é um profissional assim que tem muita procura no Brasil, até porque no Brasil não tem o desenvolvimento, por exemplo, como na China, de novas tecnologias, de microcondutores, de aparelhos eletrônicos e tudo mais. Então a gente tem um mercado para ele, principalmente para soluções mais básicas, mas não é um mercado assim em tanta expansão como em outros países. Por isso, a gente tem aqui no Brasil um mercado consolidado em engenharia eletrônica e a gente importa muito eletrônica. Então, onde esse cara trabalha? Trabalha hoje em dia na manutenção, em projetos básicos, relatórios de garantia e coisas do tipo. Isso, ele tem um mercado constante e, a princípio, não tem muita margem de crescimento, diferentemente da expansão do sistema elétrico, das usinas de geração e tudo mais, que são já um contexto diferente. Por isso que a gente coloca aqui a engenharia eletrônica, que também está associada à engenharia elétrica no mercado constante. Dando sequência aqui, para a gente não enrolar demais, uma outra que é nichada é a engenharia de materiais. Também é uma profissão assim muito boa, importante e valorizada, mas você não vai encontrar oportunidades em cada esquina. Ela é absurdamente nichada em localidades específicas. Você não vai, por exemplo, como eu falei antes, no município de 200 mil habitantes qualquer encontrar uma oportunidade por engenharia de materiais. Ela vai trabalhar principalmente em indústrias, em mineradoras. A gente coloca ela aqui como muito nichada. Uma que tem um mercado constante, talvez você não saiba, mas a engenharia florestal é muito importante nessa questão correta da extração de madeira, da indústria madeireira. O Brasil também exporta muita madeira, o famoso MDF e tantas outras coisas, e esse profissional tem um papel essencial. Obviamente, você não vai ter muita demanda, mas você também não tem muita oferta de cursos. Você não vai encontrar uma faculdade de engenharia florestal em cada esquina, mas tem uma demanda constante. E ela não é tão nichada quanto, por exemplo, a engenharia aeronáutica, a engenharia da pesca. Você encontra o mercado de engenharia florestal em mais localidades. Por exemplo, é muito mais fácil você pegar, por exemplo, uma rodovia e ver um caminhão carregando madeira do que você pegar uma rodovia e ver alguém carregando um avião. Obviamente que essa brincadeira aqui não faz o menor sentido. Mas é só para você entender a diferença de uma engenharia para outra. Por que a engenharia florestal ela está no mercado constante e a engenharia naval está em ser muito nichada? Porque são diferentes. Você tem mais opções, mais ofertas de trabalho para a engenharia florestal. Então a gente coloca ela aqui no mercado constante. Outra que tem um mercado constante e é muito mais por conta de uma área é a engenharia de computação. Isso aqui ficou meio apagado, mas é a engenharia de computação. Por que a engenharia de computação entra no mercado constante? Tem muitos engenheiros que são formados nessa faculdade que vão trabalhar com software e alguns vão trabalhar mais com a parte de hardware. Se fosse a parte de hardware única e exclusivamente, se todos os engenheiros de computação tivessem que trabalhar com hardware, a gente colocaria aqui como muito nichado, porque você não vai encontrar tantas ofertas de trabalho em diferentes localidades. Mas como muitos acabam indo para a parte de software, e a parte de software tem muito crescimento aqui no Brasil, tem muita oferta de trabalho, a gente coloca ela no meio termo. A engenharia de computação acaba ficando no meio termo justamente por conta dessa parte de ele poder trabalhar com software e poder trabalhar com hardware. A parte de hardware é muito nichada e a parte de software já é mais ampla, então ele acaba ficando aí na média. Engenharia de telecomunicações também entra aqui no mercado constante, mas ele quase poderia flutuar para um crescimento,
porque a gente tem uma expansão dos sistemas de telecomunicações, principalmente com esse crescimento aí do 5G, onde esse profissional ele aproveitou muito para crescer, mas como a gente não tem assim uma perspectiva de uma revolução, não tem uma grande necessidade, hoje em dia as coisas já funcionam muito bem e não é que nem, por exemplo, a parte de energia elétrica, que a gente está a todo momento necessitando de mais energia e a gente tem um grande problema de déficit energético e tudo mais, da necessidade de melhoria da infraestrutura, é uma questão diferente. A engenharia elétrica, ela acaba tendo essa diferença. Daí você vai perguntar, por que você está associando com a engenharia elétrica? Porque a engenharia de telecomunicações também é um braço da engenharia elétrica, então a gente precisa fazer essa comparação. Mas a engenharia de computação entra aqui no mercado constante. Outra que acaba ficando aqui um pouco na parte de em baixa, mas a gente pode considerar uma colher de chá para um mercado constante, ela ficaria entre essas duas, mercado constante ou em baixa. Mas eu vou colocar no mercado constante é engenharia de alimentos, principalmente por conta da indústria alimentícia. O que salva a engenharia de alimentos é o crescimento da indústria alimentícia que a gente tem no Brasil. Então, devido a isso, a gente pode colocar ela aqui no mercado constante porque ele tem um papel muito importante. Mas, obviamente, é necessário fazer a ressalva que a engenharia química, em muitas oportunidades, pode substituir a engenharia de alimentos. Mas tendo essa diferença, por exemplo, com a engenharia ambiental, para a gente considerar que a engenharia de alimentos não fica no em baixa, a engenharia de alimentos tem uma área que está em ascensão, que é justamente a indústria alimentícia, a necessidade do Brasil de produzir cada vez mais alimentos e de exportar também cada vez mais alimentos. Por isso que a gente coloca ela. A engenharia ambiental, ela também poderia vir aqui para o mercado constante, tá? Principalmente na parte de licenciamento ambiental. A gente sempre vai precisar que uma empresa faça um licenciamento ambiental. Por exemplo, se eu vou abrir uma oficina mecânica, se eu não fizer o licenciamento ambiental, tudo corretinho, a prefeitura não vai liberar para mim. Então, quem faz esse tipo de coisa? O profissional de engenharia ambiental. Então, nesse contexto, ele também é muito importante. Só que, infelizmente, em muitas das demais opções que ele pode atuar, não estão em ascensão. Uma que, na minha visão, é um pouco nichada também, mas a gente quase pode colocar em mercado constante, é a engenharia metalúrgica. A engenharia metalúrgica, ela é bem semelhante em alguns aspectos nessa característica para a gente avaliar, que é a engenharia de materiais, naquilo que tange onde tem ofertas de trabalho. Geralmente as ofertas de trabalho, as localidades são um pouco parecidas. Então, nesse contexto, a gente considera a engenharia metalúrgica também muito nichada, até porque você também não vai encontrar uma oferta de faculdade de engenharia metalúrgica em cada esquina. Por exemplo, eu moro aqui no estado do Paraná. Eu não fiz essa pesquisa recente, mas eu não sei, por exemplo, se tem 5 faculdades que oferecem o curso de engenharia metalúrgica, para você ver o quão nichado é. Nesse contexto, a gente pode colocar ela aqui também. O mesmo é válido para a engenharia de agrimensura, tá? A engenharia de agrimensura também é absurdamente nichada. Uma que está em crescimento, talvez algumas pessoas não vão concordar, mas o que está em crescimento é a engenharia de bioprocesso, principalmente associado aos biocombustíveis. Não sei se vocês viajam muito, se vocês andam de carro, mas é incrível como de alguns anos para cá, uns 6, 7 anos para cá, aumentou consideravelmente o número de biodigestores. Obviamente não é o único trabalho que esse profissional pode ter, mas é onde alguns atuam e tem crescido muito. Então, essa tecnologia que também está relacionada com a questão energética, ela é muito importante e mostra o crescimento desse profissional. Talvez um profissional que ainda não está em crescimento, mas a gente tem uma perspectiva para os próximos 10 anos muito boa. Talvez isso se concretize, talvez não se concretize. Mas assim, em questões de perspectiva, é uma das engenharias assim, que mais é desconhecida e mais tem possibilidade de crescer. Até porque não tem muitas outras engenharias que podem fazer o que ele faz. Talvez engenharia química, se for se especializar, talvez engenharia ambiental, se for se especializar, mas que trabalha especificamente com isso, especializado e tem uma margem muito grande de crescimento e cresceu muito nos últimos anos, é justamente engenharia de bioprocessos. E outra que eu considero muito nichada é a engenharia de minas, muito semelhante à engenharia metalúrgica e engenharia de materiais. Você também não vai encontrar muitas oportunidades de trabalho em todas as regiões, ela é muito específica em regiões onde esse setor é forte, que é o setor de mineração, também a questão toda do tratamento aí do minério. Então, é muito localizada, em alguns pontos bem específicos. Por esse contexto, a gente pode considerar ela como sendo uma engenharia muito nichada. Então, de modo geral, ficou assim o nosso tier list para as melhores engenharias para 2025.
Em crescimento, a gente coloca engenharia de bioprocessos, engenharia de software, engenharia agrícola. Daí aqui a gente pode fazer uma menção honrosa à engenharia agronômica, também entraria aqui no crescimento, mas não está aqui no tier list. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação. Mercado constante, alimentos, telecomunicações, computação, florestal, eletrônica, de energia química, produção e civil. Aquelas que são consideradas muito nichadas, minas, agrimensura, metalúrgica, materiais, física, naval, aeronáutica e pesca. E aquela que ficou em baixa é a engenharia ambiental. Antes de finalizar, eu queria lembrar você sobre algo muito importante para quem quer hoje em dia fazer engenharia, que é justamente você saber inglês. Primeiro, como nós temos pouquíssimas pessoas no Brasil que são fluentes em inglês, menos de 1%, isso quer dizer que se você alcançar a fluência e for engenheiro, você já vai ficar acima de 99% dos engenheiros. Então esse é o primeiro grande ponto. E outro ponto, muita gente fala, eu sou engenheiro, mas eu não consigo ganhar bem. Uma excelente alternativa para que você possa ganhar bem é se antecipar ao mercado, ou seja, saber o que é tendência lá fora, porque depois vem para cá. Assim você se antecipa e quando chega aqui, você já vai ter o conhecimento, vai conseguir oferecer o seu trabalho e assim vai poder cobrar o preço que você quiser. E você consegue fazer isso sendo fluente em inglês, porque daí você pode acompanhar os conteúdos lá de fora e assim se antecipar ao mercado. E você não precisa mais se preocupar em fazer aqueles cursos que você demora 3 anos, que demora demais e ainda aprende só o verbo to be. Hoje em dia existem meios para você aprender muito mais rápido e além disso pagar um valor super barato, menos de R$ 400, que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Daí você aprende o inglês de verdade e pode aplicar isso no seu trabalho e ganhar muito mais dinheiro. Tudo isso você vai encontrar na jornada do autodidata inglês. Então você não perde o seu tempo. Comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então seria basicamente esse aqui o nosso tier list. Você que está assistindo, fique convidado a deixar aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, se você concorda, se você discorda de algo. Comentários educados são sempre muito bem-vindos e ajudam a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, obviamente para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E não esqueça de assistir esse vídeo. Lá você vai encontrar outro tier list a respeito de profissões muito importantes para você e tenho certeza que vai te ajudar muito.